Na semana passada, enquanto fazia uma live, eu comecei a questionar por que a pastora Renata Vieira patrocina o LPD. Por que ela é a principal patrocinadora do LPD? Por que ela é a pessoa que financia aquilo ali? E eu questionei, se ela for de fato patrocinadora, então ela é cúmplice de tudo aquilo. Você lembra disso aqui? Você assistiu esse vídeo? E tem a Renata Vieira, que é uma das grandes patrocinadoras. Ela precisa enxergar o que está acontecendo aqui. Ou ela pensa igual o Flávio Amaral? Ou a Renata Vieira é igualzinha a ele? Eu quero crer que não. Eu quero crer que ela tem um pouquinho mais de equilíbrio do que ele, para entender que ela está sendo cúmplice e patrocinadora de um sistema que, além de oprimir as pessoas que entram e passam por lá e suas respectivas famílias, e persegui-las, sobretudo depois que elas passam por lá. Cite um que não foi perseguido depois de sair de lá. Todos que saíram de lá foram e são perseguidos até hoje. Todos são perseguidos até hoje, salvo aqueles que não querem de forma nenhuma, ou o Taylor. Se sim, se não, você vai saber que ontem eu conversei com a pastora Renata Vieira. Ela me ligou e a gente conversou durante quase 1h20, ela e o esposo dela, o pastor Joe. Foi uma conversa muito boa, uma conversa muito tranquila. Inclusive, ela não, os dois, né, se mostraram muito gentis, pessoas realmente que entendem a situação, olhando sempre para a ótica espiritual. E ela explicou, olha, Zé, não existe isso de patrocinadora, não existe isso de financiadora. Ela disse que esteve sim na casa do pastor Flávio, e depois da vinda dela para o Brasil, que esteve lá, até porque parece-me que está fazendo um documentário, ela contou que para cobrir as despesas, para ajudar nas despesas, ela mandou duas ofertas. Um pouquinho mais de $200 e a outra um pouquinho mais de $400 em todo esse tempo, mas mais para custear as despesas que ela teria dado com a sua família quando esteve no LPD. Mas não para o LPD, né, efetivamente, mas para ajudar nas despesas que teriam eventualmente dado lá. Mas que nunca mandou oferta para o LPD, que nunca foi patrocinadora, que nunca foi mantenedora. Isso ficou claro na fala dela e na fala do seu esposo, o pastor Joe. De modo que quando essas denúncias surgiram, né, contra o Flávio, esses depoimentos agora, a partir dos canais que estão trazendo à tona os depoimentos, ela ligou para o Flávio e chegou a dizer que não iria mais estar acompanhando, que não ficaria mais, não diria do lado dele, mas queria se manifestar para dizer, olha, não tenho nada a ver com isso. E aí o Flávio e a Andréia teriam caído no pranto, caído no choro e pedido para que os dois fossem pastores deles, para que o pastor Joe e a pastora Renata Vieira mentoreassem o casal, Flávio e Andréia, uma vez que eles, vocês sabem, não têm pastores, e não é de hoje, né? Desde sempre. Por essa razão, o casal então decidiu mentorear o Flávio e a Andréia. A partir deste momento, até então ela disse que não era pastora deles, que não era pastora do casal e apenas acompanhava o ministério, mas não era efetivamente pastora deles. Mas desde essa conversa, desde esse momento que eles tiveram agora, já no meio desse furacão todo, o casal, né, Renata Vieira e seu esposo, o pastor Joe, decidiram então aceitar o pedido, né, do Flávio e da Andréia, e decidiram então mentorear o casal. Por essa razão, você pode inclusive ter notado algumas mudanças comportamentais já nas lives do Flávio e da Andréia. Muitas vezes ela agora começa inclusive até com oração. Então parece-me que eles já estão mentoreando o casal, e algumas mudanças poderão ser vistas daqui em diante a partir dessas orientações que estão sendo passadas pela Renata Vieira e pelo seu esposo, o pastor Joe. Então, eu precisava falar para vocês que eu havia conversado com eles, né, e explicar para vocês que, segundo ela, e eu acreditei, ela inclusive mandou um documento provando que nunca mandou qualquer oferta para o LPD, salvo essas duas, devido inclusive, como eu disse, né, agora há pouco, a essas despesas que foram geradas, mas para ajudar, que é completamente natural. Então, talvez seja o termo, né, retratação, porque eu havia questionado lá atrás se ela era, porque é o que aqui no Brasil se tem essa ideia, né? O Flávio conseguiu fazer com que a gente tivesse, com que todo mundo tivesse essa ideia de que a Renata Vieira sempre deu sustentabilidade ao ministério. Verdade ou não, a gente acabou acreditando. Agora eu tenho certeza que não é, porque a Renata Vieira ligou e explicou pra gente, conversou comigo 1h30, quase 1h30 de chamada de vídeo para explicar essa situação. Então, que fique claro que a partir de agora haverá esse acompanhamento, né, da pastora Renata com seu esposo para o Flávio
e para a Andréia. Israel, ela pediu para parar de falar do Flávio? Não, de forma nenhuma. Ela não pediu para parar de falar do Flávio, não pediu para parar de gravar, não pediu para tirar nada. Não foi assim, não houve nada de conversa nesse sentido, e a gente obviamente não vai parar. Eu faço votos aqui, eu oro demais para que neste momento em que o Flávio e a Andréia estão sendo expostos, não só por esse canal, mas por tantos outros, seja um momento de quebrantamento, de mudança para eles. Porque isso vai saudável até para o reino, porque são figuras públicas que usam a palavra de Deus, que usam o evangelho, que usam, né, todo esse contexto para, de alguma forma, tentar ajudar outras pessoas. Então, eu torço e oro para que esse acompanhamento da pastora Renata com seu esposo para com o Flávio e a Andréia surta efeito, né, para que eles de fato se transformem. O que não quer dizer que as denúncias vão cessar. Então, tudo que as pessoas passaram daqui para trás precisam ser, obviamente, a gente continuar a dar essa visibilidade, a dar a voz para que você possa saber que as vítimas ainda estão por aí. Então, o fato de eu ter conversado com a pastora Renata e com seu esposo a respeito do Flávio, o fato de eu, inclusive, ficar feliz com essa nova fase do Flávio Amaral e da Andréia, significa que, poxa, eu preciso orar pelo meu irmão e ficar feliz, né, quando ele acerta e quando meu irmão tenta se levantar. É o que está aparecendo com relação ao Flávio. Não quer dizer que o que ele fez aqui para trás não precise continuar a ser denunciado. Então a gente vai continuar com as entrevistas. As entrevistas já estão gravadas e vão, por óbvio, continuar a serem divulgadas. Novas entrevistas vão ser gravadas. E no final de tudo isso aqui, vai vir a cereja do bolo, que é o que a gente vinha planejando desde o começo. Então, continua nos acompanhando. Não vai demorar muito, a gente já ouviu muita gente, né? Tem algumas pessoas para serem ouvidas. Mas logo, para quem não está tendo paciência mais para esse assunto, logo essa saga de entrevistas aqui acaba e a gente fecha esse ciclo com chave de ouro, e você vai ver qual será talvez o meu último vídeo a respeito desse assunto. Portanto, a pastora Renata Vieira não é, ou não era, ou não foi patrocinadora do LPD junto com seu esposo, não era, agora sim, mas não era a mentora do Flávio Amaral, passará a ser a partir de agora, e não é cúmplice, né, como eu havia sugerido. Olha, se ela patrocina, então ela é cúmplice. Eu cheguei a falar isso desse jeito. Então não era cúmplice. Então que fique claro aqui, um grande abraço para a pastora Renata, seu esposo, o pastor Dolfo. Um prazer imenso falar com vocês, e em breve, depois que esse furacão passar, eu tenho certeza que eles estarão aqui para a gente conversar e bater um papo também, porque ela tem um trabalho, né, excepcional nas redes sociais. Aproveitem e sigam a pastora Renata Vieira, seu esposo, e se inscrevam lá no seu canal. Tá bom, gente? Mas é provável que ela vai estar também acompanhando esses testemunhos dessas pessoas. Os depoimentos que estão sendo trazidos aqui, os comentários, as opiniões, o canal do Paulinho, o canal do Zay. Não é possível que tá todo mundo mentindo. Chama ela, a Renata Vieira ficou lá na casa do pastor por alguns dias. Olha aí que bacana, né?